Olá, eu sou Daniel Salomão, educador financeiro, e eu vou falar hoje a respeito de ações. Por que todos os investidores deveriam ter ações na carteira? Bem, esse vídeo é um complemento à live que eu fiz com meu amigo Carlos Herrera. Essa live teve alguns probleminhas técnicos, eu vou mostrar agora com detalhes alguns dos gráficos para defender a minha tese a respeito do investimento em ações. Se você tem interesse, fica aí e aproveita a vinheta para se inscrever no canal, ligar as notificações e vamos lá. Bem, antes de mais nada, eu preciso falar o seguinte: o Brasil é um país que historicamente tem a renda fixa com juros muito altos, dentre os maiores do planeta. Se a gente pegar as economias mais relevantes, as maiores economias, certamente o Brasil é campeão em taxa de juros quando a gente olha o histórico. Isso faz com que a renda fixa, ela meio que domine muito a cabeça do investidor. Quando ele pensa em fazer investimentos, rapidamente ele está pensando em colocar dinheiro em renda fixa. Por quê? É uma coisa um pouco mais segura, é uma rentabilidade um pouco mais previsível e quando a gente olha o número, principalmente nominal, muitas vezes aquilo salta aos olhos. Por exemplo, você pega ali 2015 e falar em 14% de juros anuais, as pessoas rapidamente fazem conta e falam, isso é mais do que 1% ao mês. Sim, mas a gente está falando aí a respeito de juros nominais, apenas do valor, do número. Os juros reais, ou seja, aqueles que superam a inflação, já não são assim tão interessantes. A gente pega o mesmo ano de 2015, 14% de juros nominais e uma inflação maior que 10% pelos índices oficiais de medição pelo governo. Isso quer dizer que a rentabilidade era menor, a rentabilidade média do ano foi menor que 4%. Se você tirar agora o imposto de renda, você vai ver que essa rentabilidade é muito menor. E o que é uma rentabilidade boa no longo prazo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para você entender melhor a respeito de longo prazo. Quando a gente fala em juros compostos, ou seja, juros sobre juros, e reais, já descontando a inflação, como que nós podemos chegar a alguns valores. E antes ainda de eu colocar esses gráficos, eu quero citar o seguinte: renda fixa são contratos. Pessoas que têm excesso de capital, excesso de dinheiro, querem emprestar o dinheiro. Então, elas procuram, através de um contrato, fazer investimentos em renda fixa. Seja emprestar para outras pessoas, para bancos, para empresas, para o governo, para financeiras. Então, elas fazem um contrato onde elas abrem mão daquele dinheiro por um tempo, então elas emprestam o dinheiro e recebem esse dinheiro com juros. Numa economia, a gente também tem a formação de bens, de patrimônio, de indústrias, de empresas, de marcas, de negócios e por aí vai. Isso é o que eu chamo de economia real, é onde realmente está se gerando valor. Por exemplo, a gente pega um objeto como essa lupa aqui. Quando você agrega as peças, aqui a matéria-prima, e faz esse objeto, vamos supor que o preço de custo disso aqui é de R$20, por exemplo. E a loja vende por R$100. Então, o preço aqui de custo desse produto é 1, mas quando eu junto as peças e as matérias-primas, eu transformo ele num produto que ele tem um valor chamado de valor agregado. Ele passa a ter um valor de mercado diferenciado, vamos colocar de R$100. O mesmo acontece na economia real. Quando você cria negócios novos, eles têm o seu valor por quê? Eles geram renda, eles geram patrimônio, eles geram caixa ou dinheiro. O que significa? Que quando a gente faz esse agrupamento dessas empresas, indústrias e negócios, eles passam a ter um valor novo, maior que o original. Isso é o que se chama de gerar valor ou gerar negócios. Por exemplo, você pode criar fábricas e juntar ali as peças da fábrica, os maquinários e o espaço físico e ter uma produção. Você acabou colocando muito capital, mas o valor real do negócio pode ser maior ainda do que o valor do capital imobilizado. Ou você pode pegar uma empresa, por exemplo, de software, que ela faz programas de computador e ela não tem praticamente nenhum patrimônio. Ela é sediada num lugar que ele é alugado, tem algum patrimônio em máquinas e computadores, ela tem um capital inicial de investimento relativamente baixo para o potencial que ela tem de gerar dinheiro. Logo, o valor dela será muito maior do que o valor que foi mobilizado ali em patrimônio. Então, perceba que no mundo das ações, dos negócios, a gente gera valor,
porque a gente está criando negócios. Então, por um lado, você tem a renda fixa, que é emprestar dinheiro, e por outro, você tem as pessoas que pegam esse dinheiro emprestado e criam negócios e fazem a economia crescer, gerando melhoria na qualidade de vida, gerando produtos, gerando bens e serviços. Quando a gente entende essa lógica, não parece razoável a renda fixa, que é quem financia a atividade produtiva, ter uma rentabilidade maior de quem emprega, arrisca, empreende, cria valor. Então, existe uma tendência natural na economia de a parte produtiva superar a geração de valor em relação à renda fixa. Por exemplo, se você tivesse uma renda fixa absurdamente bem remunerada em termos reais, as pessoas iriam deixar o dinheiro delas, o excedente todo em renda fixa. Essa economia não ia andar, não ia girar. As pessoas todas iam querer emprestar dinheiro e ninguém ia querer pegar dinheiro emprestado, porque não valeria simplesmente a pena. Então o mercado ele vai se regulando. Existe uma tendência natural de a atividade produtiva e os negócios gerarem rentabilidade no longo tempo, ao longo do tempo, no longo prazo, maior do que a rentabilidade da renda fixa. Bem, para embasar os meus argumentos, agora eu vou colocar alguns gráficos. Eu vou compartilhar com você os gráficos para você entender a geração de valor ao longo do tempo. Então, eu vou pegar aqui uma economia muito robusta, que é a economia americana, um gráfico feito por um autor que eu gosto muito da literatura, da obra dele, chamado Jeremy Siegel, é um escritor americano, e ele tem um livro que ele escreveu, vou deixar até o link aqui na descrição, chamado Investindo em Ações para Longo Prazo. Esse livro é um livro muito interessante, onde ele coloca muitos argumentos a respeito do investimento em ações. É uma literatura um pouco técnica às vezes, mas ela serve muito para as pessoas que estão em dúvida se realmente vale a pena se investir em ações. Eu vou colocar aqui o gráfico. Esse gráfico é um gráfico longo, né? É como um investimento de muito tempo. Esse gráfico ele vai demonstrar o seguinte: $1 aplicado em 1802, exatamente o que eu estou dizendo, 1802, até dezembro de 2015. O que aconteceu com esse dólar aplicado em termos reais, ou seja, já descontando a inflação em vários tipos diferentes de ativos ou investimentos? Primeiro, a pessoa que guardou esse dólar na gaveta, esqueceu, de 1802 até 2015, o valor de compra desse dólar ele caiu muito. Então, ele caiu de $1 para 5 centavos, os 5 cents de dólar. Bem, isso acontece pelo efeito inflacionário. Então, quer dizer que o dólar se desvalorizou uma taxa de 1,4% de perda de valor ao longo desse período todo. Ouro não é bem um investimento, ele é uma reserva de valor, onde as pessoas deixam valor para tentar preservar esse valor ao longo do tempo. Então, o ouro, nesse mesmo período, ele sai de $1 e ele chega a 2,77. Tudo bem, ele praticamente triplicou. A ideia era tentar preservar o valor, certo? Em vários períodos aqui do gráfico, ele ficou abaixo de $1, ou seja, deixar o dinheiro apenas em ouro pode ter sofrido ali perdas reais ao longo do trajeto, mas no final ele estacionou em 2,77. Para você ficar com esse dinheiro teoricamente investido, alocado por mais de 200 anos, eu acho isso um ganho muito discreto, que é um ganho de 0,5% acima da inflação por ano. Agora a gente pega os bonds e bills. São títulos de renda fixa do Tesouro Americano, entenda, parecido com o nosso Tesouro Direto. Vamos lá, bonds é como se fosse uma taxa Selic, um Tesouro Selic, por exemplo, e o bills como um pré-fixado ou IPCA, por exemplo, tá certo? São tipos diferentes de renda fixa, mas eles são como o Tesouro Direto deles. Olha que interessante. Um pagou 273, ou seja, $1 aplicado nesses títulos foi de 1 para 273, que é um ganho composto real acima da inflação de 2,7%, e o outro foi de $1 para $1.659. É mais do que os 200, é um ganho de 3,5% real ao ano. Perceba que a gente aumentou apenas 0,8% de ganho ao ano, mas esse valor já é um valor significativamente maior do que o anterior. Agora vem a bela da surpresa. Quem fez investimento em $1 em ações, no índice de ações, e carregou esse valor por esses 213 anos, ele sai de $1 para um valor corrigido acima da inflação de $1.029.045. É exatamente isso que você está escutando, mais de $1 milhão. E o ganho real anual foi de 6,7%. Esse é um ganho fabuloso, é um ganho fora de série realmente. Um ganho real composto de 6,7% é muita coisa. Ele não chega nem a ser o dobro
do que rendeu os bonds. E os bonds deram 1.659 dólares e aqui a gente tem mais de 1 milhão nas ações. Isso acontece porque quanto mais tempo se passa, os juros compostos fazem seu trabalho e a gente chega em alvos realmente muito superiores. Se você olhar o gráfico aqui das ações, você vai ver que ele é um zigue-zague, um sobe e desce. Olhando assim, parece até que não caiu muito. Mas se a gente der um zoom no gráfico aqui e for olhar de perto, a gente vai ver, por exemplo, a crise de 29, que foi um grande crash na época, uma perda de valor significativo. Mas quando a gente olha no gráfico já de longo prazo, um prazo maior, essas variações elas parecem até pouco relevantes no gráfico. Esse gráfico demonstra por que as ações superam no longo prazo a renda fixa. Na verdade, ele demonstra como que isso acontece e qual é o poder desses juros compostos. Você pode agora falar o seguinte: é fácil você pegar a maior economia do mundo e fazer o estudo retrospectivo. Tudo bem, 3 ingleses viram esse estudo de James Siegel, gostaram muito e resolveram replicar. E fizeram o estudo aí com vários países ao redor do mundo, de vários locais diferentes, economias de tamanhos diferentes e características diferentes. Eu vou demonstrar o seguinte: isso aqui também é o ganho acima da inflação. Por isso que você vai ver algumas barras negativas. É porque houveram países, por exemplo a Itália, que a renda fixa deles acumulada perdeu para a inflação. Então a rentabilidade deles ficou negativa. E aqui a gente tem 3 tipos de barra. As barras azuis são as ações, amarelas e essa outra meia verde aqui são renda fixa, da mesma forma que o gráfico anterior. Isso aqui é o juro acima, o ganho acima da inflação composto, anualizado, por 117 anos, em todas essas economias aqui. A gente vê o seguinte: a maioria dos países, né, teve ganhos nos 3 tipos de investimento, mas as ações sempre superaram a renda fixa em todos os países, em todas as economias. E a gente pega aqui, por exemplo, se a gente excluir aqui os 3 piores países, tirar as ações, né, não considerar no gráfico, a partir do 4º pior país para frente, ele superou a renda fixa de qualquer outro país na rentabilidade. E se a gente olhar lá na ponta direita ali do gráfico, a gente pega ali 4 países que tiveram uma renda anual acima de 6% ao ano e vários encostados ali no 6%. Lembrando que 6% é um retorno significativo. Que pega a África do Sul, por exemplo, pega a Nova Zelândia, né, pega Portugal, Japão. Então a gente tem vários países aqui demonstrando o poder realmente do ganho que se tem com ações. E agora um gráfico do Brasil. Eu tenho que dizer o seguinte: montar um gráfico de ações do Brasil de longo prazo é um desafio, é muito complexo, porque nós tivemos várias moedas diferentes. Nós tivemos vários planos econômicos, nós tivemos a hiperinflação, nós tivemos, então, vários fatores a serem considerados. E a nossa bolsa era no Rio de Janeiro e depois ela migrou para a Bolsa de São Paulo. O time da Enfoque fez um belo de um trabalho aqui. Eu conversei com eles, eles me cederam gentilmente esse gráfico. E esse gráfico aqui, ele demonstra o seguinte: índice de ações do Brasil, lá desde a década de 60 até agora, de 2017, 2018. É um gráfico que, para ser construído, ele foi considerado da seguinte forma: o fechamento das ações do dia se dolarizando esse número e se comparando com o dólar atual, certo? Para ter um efeito aí de correção do valor. É um pouco complexo. O que você tem que entender é o seguinte: esse gráfico ele demonstra o valor das ações em dólares, para a gente tirar o fator moeda, ao longo desses anos todos, e ele é um gráfico em escala logarítmica, ou seja, quando a gente sobe um pontinho nesse gráfico, ele significa 1%, tá certo? Isso faz com que a gente saia de um valor de 200 e vá ali para um valor de 100 mil, 200 mil, sem esse gráfico ficar muito esticado. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma rentabilidade fabulosa, onde a gente sai de um valor próximo de 200, ali nos anos 60, até um valor próximo a 100 mil pontos recentemente. Tudo bem, a gente quando olha esse gráfico, a gente vai ter um pouco de perda pela questão inflacionária, mas nós temos que considerar na conta que esse ganho realmente foi fabuloso. A gente parte de 200 e chega em 100 mil, e esse período aqui foi mais ou menos de 51 anos, a gente chega num ganho composto anual de quase 13%, de 12,96%.
Isso é para mostrar como no Brasil nós também tivemos ganhos extraordinários composto ao longo do tempo. E o gráfico está dolarizado, então o efeito da hiperinflação está mitigado nesse gráfico, tá certo? Então, eu estou colocando aqui alguns números para poder embasar os meus argumentos de que a renda variável, ou seja, investir em ativos reais que geram valor ao longo do tempo, é extremamente vantajoso. É óbvio que nós precisamos de ter seleções. O índice do Brasil, nosso índice de ações, ele não é tão eficiente. Até recentemente nós tínhamos empresas pré-operacionais que sequer davam lucro no índice, com peso relativamente grande. A composição do índice, se você não sabe, é feita por várias ações com pesos diferentes. No Brasil, o nosso mercado ainda é um pouco pequeno, ainda é incipiente, ele tem tudo para aquecer. O que interessa é o seguinte: quando você faz investimentos em ações, você está investindo em ativos reais, na economia real, e você se beneficia muito da geração de valor em um determinado local, num determinado prazo de tempo. Então, as ações, elas são uma ferramenta muito poderosa de crescimento de patrimônio, de valor e de riqueza ao longo do tempo. Se você quer mais argumentos, eu sugiro a leitura do livro de Jeremy Siegel. Mais uma vez, o link vai estar aí na descrição. Gostou do vídeo? Vamos conversar. Coloque nos comentários alguma consideração, dê o seu like, compartilhe com as pessoas que podem achar que investir em ações é simplesmente uma loucura, um cassino. Não é bem assim. Vamos usar a Bolsa de Valores apenas como meio para nos tornar sócios de empresas que sejam lucrativas e que gerem valor ao longo do tempo. Até mais!